Olá amigos, aqui é Thiago Almeida, seja muito bem-vindo a este canal. No vídeo de hoje vocês vão me acompanhar em mais uma dos meus deslocamentos. E hoje vocês vão conhecer um dos monumentos aqui de Brasília, que é a Ponte JK. Eu vou ter que passar por outro lado do lago, né? Aqui em Brasília a gente tem um lago Paranoá, vocês conseguem até talvez ver ele aqui. Estamos numa via chamada L4, que fica meio que beirando o lago Paranoá. E nós vamos pegar a ponte, que é a ponte mais nova, né? Uma ponte, além de ser bem grande, ela é uma ponte que tem uma arquitetura diferente. Ela não tem pilares por baixo, ela é suspensa por arcos e cabos de aço. É bem interessante a forma como ela foi construída, né? Uma ponte que se tornou um cartão postal aqui da cidade. Então vocês vão conhecer. Eu estou indo agora para uma reunião com o pessoal do jurídico, advogado e tal. Vocês vão me acompanhar nesse trajeto. E aí a gente vai bater um papo, óbvio, sobre algum assunto. E o assunto que eu escolhi para falar de hoje é adaptação de filmes de jogos de videogame, essas coisas, né? A gente tá vendo agora que acabou de lançar o The Last of Us, uma série na HBO Max. E eu sou fã da série, assim, do videogame, cabulosamente. Foi um dos melhores jogos que eu já joguei. Acho que o melhor jogo que eu já joguei foi Resident Evil, a melhor série, na minha opinião. Mas The Last of Us certamente está muito próximo, empatado ou em segundo lugar, com certeza absoluta. Eu sempre gostei de jogos de apocalipse, jogos de zumbi e tal. E o The Last of Us, ele une as duas coisas perfeitamente, ainda com uma bela história, né? Falando sobre os personagens, então tem muita psicologia envolvida, psicologia da sobrevivência envolvida. Quem já jogou o jogo sabe o quão legal é. E agora ela ganhou uma adaptação para a TV, é uma série da HBO. E quando a gente traça o paralelo The Last of Us e Resident Evil, todo mundo que assistiu os filmes do Resident Evil e jogava o jogo, acha os filmes uma tragédia. E de fato é uma tragédia. Começou até bem, eu acho que o primeiro episódio, até o primeiro, O Hóspede Maldito, é um filme muito bom. O segundo também, eu diria que é um filme bom também, Apocalipse. Depois desandou, aí virou X-Men. Uma porcaria. Nada contra quem gosta de X-Men, mas virou uma porcaria o Resident Evil e foi ladeira abaixo, assim, até chegar no filme 6, já tava completamente bizarro já a situação. E The Last of Us começou com o primeiro episódio, quem assistiu, muito fiel ao jogo. Fiel até demais, ao ponto de ficar até chato, porque eu já tinha visto aquilo ali no jogo, né? E o primeiro episódio foi basicamente contando os primeiros 10 minutos de jogo, basicamente. E quem já jogou o jogo conhece a história. E parece que a série vai simplesmente contar a história do jogo, expandindo e tal, algumas coisas. E a expectativa está sendo muito grande para quem gosta da série. E aí eu queria falar sobre essa questão da adaptação, né? No Resident Evil, a escolha da produção dos filmes foi contar uma história completamente nova dentro daquele ambiente do jogo. Então você se aproveitou o apocalipse zumbi, aproveitou o vírus, a Umbrella Corporation, etc. Um outro personagem e tal, mas logo no Hóspede Maldito o que a gente vê são personagens completamente novos. Você tem ali que eu até esqueci o nome, mas ela é interpretada pela Mila Jovovich, né? E ela é uma personagem completamente nova, que tem uma história própria. E aí o desafio é entrar e sair da mansão do primeiro jogo nesse cenário. Então aproveitou-se a ideia e criou-se uma história completamente nova, e isso foi desenvolvendo ao longo dos próximos filmes, né? No Apocalipse eles já optaram por misturar já o cenário de Raccoon City com alguns dos personagens principais. Então aparece a Jill, aparece mais pra frente aparece o Chris. Acho que o Chris aparece no terceiro filme, né? E aí você tem alguns easter eggs, aparece o Nemesis, você tem ali o Carlos. Então aparecem vários dos personagens que estão nos jogos, mas ainda contando a história da personagem principal, que ainda é uma história própria. Depois eles perdem a estribeira, né? Acho que caiu naquele negócio de filme de ação viajante, ação por ação,
efeitos especiais, virou uma porcaria, a história se perdeu completamente, virou um delírio, e aí ficou uma bela bosta. Já o The Last of Us está optando por contar a história do jogo. Isso é bom e ruim. É bom porque é exatamente o que muitas das pessoas que jogam querem ver. E eu não entendo muito por quê. Porque você já jogou o jogo, você já conhece a história. Então seria legal você ter uma novidade, uma coisa interessante inserida naquele cenário, né? Eu espero, por exemplo, que eles aproveitem a série para mostrar um pouco mais da história do Joel, da vivência dele com o irmão dele, o Tommy. Então eu espero que seja alguma coisa nesse sentido, para que a gente tenha novidade, né? Eu não queria que fosse simplesmente contado o jogo, até porque a narrativa do The Last of Us, ela é bem de filme, né? Então você pode até ir no YouTube lá, pegar um vídeo de um cara jogando, um gameplay, você tem o filme, pronto, tá tudo lá. Eu quero uma coisa diferente. Então existe uma linha tênue, vocês veem que existe uma linha tênue entre você fazer a adaptação contando uma história nova e você contar a história do jogo, né? Os dois são perigosos, mas a gente entende que é uma questão comercial de uma franquia, né? Você sair de um ambiente para o outro, do ambiente dos videogames para o ambiente de TV, é toda uma nova oportunidade de lucratividade. Acho isso tudo totalmente válido, mas é sempre um jogo bem arriscado. Então coloca aí embaixo nos comentários o que vocês acham. A gente está chegando aqui no nosso ponto turístico. Olha só que interessante. À frente vocês já devem estar vendo a ponte. A gente vai passar por ela agora. Olha lá, são 3 arcos. É uma ponte bem bonita, né? E olha só como ela não tem... Ela tem pilastras só no iniciozinho ali da base da ponte. E depois ela é suspensa por esses arcos aí. Eles é que dão a estrutura. E aí tem uma história engraçada. Quando eu fiz engenharia elétrica, né? Não me formei, mas eu fiz 6 semestres de engenharia elétrica. Depois mudei para administração, me formei como administrador. Mas era uma matéria da engenharia civil que a gente pegava na elétrica também, que era coisa de cálculo estrutural e tudo, mecânica dos sólidos. E tinha uma parte, um trabalho que era feito bem tradicional lá na faculdade, que era você construir uma ponte com macarrão cru, né? E aí você fazia o projeto e construía a ponte com macarrão, calculando, né, a estrutura, e aí tinha um campeonato para ver qual ponte aguentava mais peso. E a gente optou, na loucura do nosso grupo de trabalho, para fazer a réplica dessa ponte aqui. Então a gente usou, em vez de pilastras, treliças e tal, a gente usou o arco. Foi muito difícil de construir, muito difícil. Foi um puta de um desafio técnico construir, né? No desenho, no projeto estava tudo lindo, né? Nos cálculos estava tudo lindo, mas na hora de construir e fazer os arcos de macarrão, foi um trabalhão. Mas funcionou, a ponte aguentou até eu não me lembro exatamente quanto que aguentou de peso, mas aguentou bastante coisa. Então